Vamos abrir em Gênesis 28, 20. Jacó vai para ir para a casa do seu tio à procura de esposa. E no trajeto chega à noite, ele dorme num determinado sítio. E nesse sítio ele sonha. Ele sonha que naquele sítio havia uma escada que ia até ao céu e que os anjos subiam e desciam por ela. Quando ele acordou, ele diz que realmente este lugar é divino. E fez um altar. E depois fez um voto. E eis o voto que ele fez. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu tornar em paz a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra tenho posto por coluna, e será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele já era Deus de Abraão desde Isaac, Abraão o avô de Jacó, Isaac o pai de Jacó. Ele já era o Deus de Abraão, de Isaac, e agora iria se tornar o Deus de Jacó. Todos nós temos que passar por uma fase em que temos que conhecer o nosso Deus e buscar o nosso Deus. E Jacó começou esse processo com Deus. Mas ele disse: se me abençoares, certamente terei o dízimo. É isso que nós vamos fazer, vamos dar a nossa oferta e vou pedir que tragam um envelope, se faz favor. Obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Canta com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que nos estás a abençoar ricamente. Portanto, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 15, 15. O título da mensagem de hoje é Oração para a Vitória. É impressionante. Eu quero que nós vamos ler Provérbios 15, 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Eu a primeira vez que li isto, eu dizia, mas como é que é possível ter um coração alegre continuamente? Há alturas que estamos alegres, há alturas que estamos contentes, há altura que parece que está tudo bem, e está tudo bem, pelo menos estamos bem, mas outras alturas não estamos. Mas Deus diz, os dias do aflito são maus. Aquele que está aflito, aquele que está preocupado, todos os dias vão ser maus dele. Mas aquele que tem o coração alegre, tem um banquete contínuo. Como ter o coração alegre? Deus nos fez mostrar uma coisa. Aquilo que confia em Deus está descansado. Aquele que crê que Deus vai resolver o seu assunto está descansado, porque sabe que na altura certa
Deus vai resolver o problema. E Ele não vai ter falta de nada. Então, a partir daí, deixa de estar aflito, deixa de ter preocupação e confia em Deus. Isso chama-se fé. E você diz, mas como é que isso é possível conseguir? Só é possível com esforço da nossa parte. Algumas pessoas pensam que andar com Deus e ter fé é algo mágico, é algo transcendente, em que agarramos e dizemos algumas coisas e pronto, e a partir daí está tudo resolvido. Não é assim. Nós temos de ser cheios de fé para poder falar fé. E como é que isso funciona? Funciona da maneira que falamos. À medida que falamos a palavra de Deus, vamos sendo cheios, porque ouvimos a palavra de Deus. É impressionante. Deus ensinou isso a Abraão. Deus queria abençoar Abraão, já tinha abençoado financeiramente, mas queria-lhe abençoar com um filho. Ora, a mulher sempre foi estéril e agora estava com 90 anos. Já tinha deixado o costume das mulheres, não podia ter filhos. Não só porque já não podia ter por causa da idade, mas também porque toda a vida foi estéril. Mas que para Deus não há impedimentos, mas é preciso fazer alguma coisa para que tanto ele como ela pudessem ter fé. E o que é que Deus fez? Mudou-lhes o nome. Mudou o nome para Abraão, que quer dizer pai de nações. Mudou o nome de Sarai para Sara, mãe de nações. Então, quando eles chamavam um ao outro, toda a gente ficava a olhar para eles e disse, mas eles não têm filhos. E estão a chamar pai de nações e mãe de nações. O problema é que eles tinham muita gente. O bom problema é que eles tinham muita gente de serviço com eles. E então começaram a chamar o nome que eles queriam ser chamados, tanto de Sara como de Abraão. Agora havia centenas de pessoas a chamar o nome dele e a chamar o nome dela. E à medida que foi passando o tempo, eles foram interiorizando que eram pai de nações e mãe de nações. E mais ou menos um ano depois nasceu Isaac. Eu quero que você entenda a mudança que é preciso fazer em nós. Deus pode a fazer se nós deixarmos, mas tem que haver participação da nossa parte. Quando nós dizemos é Deus que enche a nossa boca de bens, não estamos a acreditar plenamente que é Ele que nos vai abençoar ricamente? Ou, perante as circunstâncias e perante a falta, nós ficamos aflitos. E então, todos os dias do aflito são maus. Mas aquele que confia tem um coração alegre e tem um banquete contínuo. Então, como fazer? Confessar a palavra de Deus, para que a fé nasça no nosso coração, de tal forma que tudo o que falamos acontece. Uma das coisas que passa para a cabeça de toda a gente é quando nós começamos a perceber que a palavra de Deus funciona e que Deus tem por nós e está connosco e nos abençoa e nos ajuda e nos ama. A primeira coisa que nos lembramos é, não, toda a gente vai ver. Mas você acha que isso é a preocupação de Deus, é que os outros vejam o que é que está a acontecer na sua vida?
ou que você realmente seja abençoado. No Velho Testamento fala olho por olho, dente por dente. Mas eu penso que é em Provérbios ou Salmos, diz assim: se o teu inimigo estiver mal, não se alegre o teu coração. O que é que Deus está a dizer? Está a falar de caráter, do nosso caráter. E acredito que também isso pode ser moldado da nossa parte, à medida que falamos. À medida que falamos amor, confessamos amor e andamos em amor. Porque às vezes não é fácil as coisas que nos acontecem na nossa vida. Às vezes não é fácil o que nos dizem, de ouvir, magoa. Mas Deus, Jesus disse, se quiserem que vás com ele uma milha, vai com ele 2. Se quiseres que tu dês a camisa, dá também a capa. O que é que ele está a dizer? Aquele que quer alguma coisa de ti, que requer alguma coisa de ti, dá mais de ti ainda para a pessoa. É impressionante, porque nós estamos sempre a aprender. Quando eu ouvi a primeira vez que se quiseres ir com uma milha, vai com ele 2. Quer dizer, se quiseres andar com ele 1 quilómetro, vai com ele 2. Pronto, eu percebi, entendi, fazer um pouco mais de esforço da nossa parte. Mas era completamente diferente. Na altura de Jesus, os romanos ocuparam a cidade e ocupavam Israel. E os romanos tinham uma lei que lhes permitia que as pessoas que estavam ocupadas, nomeadamente os israelitas, pudessem carregar a armadura deles, o escudo deles, durante uma milha, só uma milha. Ao final de uma milha, já não podiam carregar mais. E Jesus dizia, se queres que vá com ele uma milha, vai com ele 2. Porquê? Porque aquele que te quiser fazer mal, que quiser fazer-te de escravo, sê mais ainda para com ele. Parte do teu amor para com essa pessoa e mostra-lhe a diferença que há no teu coração. É impressionante o que Deus nos ensina. Na nossa vida, a confiança que nós temos com Deus vai ser retribuída para nós. Cada vez que nós confessamos a palavra de Deus, nós ao falarmos em voz alta, nós estamos a ouvir, e fé vem pelo ouvir, e a palavra de Deus está carregada de fé, que vai encher os nossos corações. E que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. É impressionante que tudo o que fazemos deverá ser para a glória de Deus. Mas entenda uma coisa, Deus fez todas as coisas por causa de nós. E isso é que é mais impressionante ainda. Jesus foi à cruz, não foi por causa do Pai. O Pai queria que isso acontecesse, mas foi por causa de nós que ele foi à cruz. Jesus pagou o preço por causa de nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele fez todas as coisas para nos abençoar a nós. Por isso é que está escrito, veja lá aqui, em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Veja o que é que ele diz. Romanos 8:32.
é que estão os meus Romanos. Veja o que é que Paulo escreve à igreja de Roma. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como é que Deus não nos vai abençoar? Nós às vezes pensamos que não merecemos, que não somos dignos, que erramos. Pá, mas isso, ele já disse isso para nós na palavra de Deus. Ele já disse que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Ele próprio sabe e ele próprio nos diz isso a nós. Mas isso nunca impediu Deus de nos abençoar e de nos ajudar. Ele reconhece que nós somos pecadores. Reconhece que nós não somos justos. Mas permitiu que Jesus fosse à cruz para que nós fôssemos justificados pelo sangue de Jesus. Então, sendo assim, Ele quer-nos abençoar. Eu volto a vos lembrar do primeiro versículo que eu li, onde eu dizia que o coração alegre tem um banquete contínuo. Você só pode ter um coração alegre estando em Jesus, confiando em Jesus, aceitando o que Ele fez na cruz como sendo em seu lugar. E então tudo na sua vida muda. Mas não muda de repente. Você tem que começar a confessar a palavra de Deus para que a sua maneira de pensar e de agir mude. Porque fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo está em nós, mas a Bíblia Sagrada tem um Espírito que passa para nós. Por isso é que nós devemos ter cuidado com o que ouvimos, ter cuidado com o que vemos, devemos ter cuidado com o que lemos, porque o Espírito que está nessas coisas pode passar para nós. E o Espírito Santo quer nos encher cada vez mais da presença de Deus, da confiança em Deus, do coração alegre que nos faz ter um banquete contínuo. Então a sua oração fica completamente diferente, porque você ora com confiança num grande e poderoso Deus que o quer ajudar. Garantidamente que o quer ajudar. Veja o que está aqui escrito. Vamos abrir Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Oh, glória. Vamos abrir Marcos 11, 23. Eu disse 23? Glória a Deus. Jesus tinha que passar por uma figueira, passou para a figueira, viu que não tinha figos, agarrou, amaldiçoou a figueira. Pedro, no dia a seguir, viu a figueira que estava seca e diz, Pedro ficou, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus responde, tenha fé em Deus, confiai em Deus, porque é o poder de Deus que faz e flui através das nossas palavras. Veja o que está aqui escrito. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se falar aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Na sua vida, na minha vida, como é que nós estamos a atuar? O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar a dúvida, os dias do aflito, que as coisas estão má? Ou nós vamos dizer, obrigado, Pai, que tu já preparaste tudo para mim, já me abençoaste com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em todas as coisas eu sou abençoado por tua mão, por teu poder.
por tua capacidade. E eu creio, quando eu falo, acontece, no nome de Jesus. Até eu posso falar para as minhas finanças, obrigado, Pai, que eu tenho finanças em grande abundância no nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou completamente curado de todos os órgãos do meu corpo no nome de Jesus. Obrigado porque eu tenho uma família abençoada e a servir ao Senhor. Obrigado, Pai. O meu ministério não para de crescer no nome de Jesus. E o coração alegre começa-se a manifestar. Porque à medida que você confessa, você crê e as coisas vão acontecer. É importante você perceber que você tem que se encher da palavra de Deus porque está cheio de coisas positivas, de palavras positivas, de fé para você poder andar com Deus. Mas no mundo não é assim. O mundo fala de derrota, fala de incapacidade, fala de que não pode, fala que ninguém pode, ninguém consegue. E realmente ninguém consegue, mas Deus tudo pode. Em nós. Como nós lemos em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Como é que ele não nos vai abençoar? Se ele deu o mais precioso que ele tinha para nós, ele permitiu que Jesus morresse na cruz, que se ele deu tudo por nós, por que é que não nos dará o resto das coisas? Eu uma vez disse a uma pessoa, um amigo meu, eu disse que eu acreditava que Deus me ia abençoar muito. E a primeira coisa que ele disse foi, mas porquê a ti? És alguma coisa? És especial? Eu na altura não soube responder. Mas agora eu saberia responder. Especial eu não sou. Jesus é. Ele morreu por mim. Por isso me dá o direito a receber a bênção. No nome de Jesus. Entenda que Deus nos chamou. Acredite, Deus nos chamou. Não nos chamou para espezinhar pessoas, não nos chamou para machucar as outras pessoas, mas nos chamou para a sua glória. Para que o mundo veja que Deus está em nós e possa crer o mesmo Deus que está em nós. Por isso é que ele diz que o coração alegre tem um baquete, porque o coração alegre confia em Deus. O coração alegre sabe que nada lhe vai faltar. O coração alegre sabe, não importa, podem vir a ele por um caminho, mas vão fugir por sete no nome de Jesus. Porque nenhum mal se dará, nem praga alguma chegará até ele. Porque declaradamente cairão 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, você não vai ser atingido no nome de Jesus. Porque Deus é por nós, ninguém será contra nós. E à medida que confessamos cada vez mais a palavra de Deus, mais em nós, há confiança de ter um coração alegre, porque garantidamente vamos ter um banquete contínuo em Deus. Eles podem ter, ouça, toda a gente pode dizer o que quiser, mas acredita em mim, o que eles dizem é para eles. Estão a semear para a vida deles. Mesmo dizendo para outras pessoas, estão a semear para a vida deles. Porque a mim nenhum mal se dará, nem praga alguma chegará a mim, nem à minha família, no nome de Jesus. Eu vou-lhes contar uma novidade. Uma novidade, não é? Quer dizer, não é uma novidade porque eu nunca disse em público. Há pouco tempo eu pintei a minha casa. Pintei a casa por fora. E sabe o que é que eu fiz antes de pintar a casa? Eu pus as mãos sobre a tinta
e abençoei a tinta. A minha casa está protegida. Por causa da tinta. Não só foi proteger as minhas paredes, foi proteger espiritualmente a minha casa também, porque eu orei sobre a lata de tinta. Eu quero que você entenda. A maioria das pessoas age de forma natural e pensa que as coisas vão acontecer naturalmente. Não. Nós somos espirituais. As coisas que vão acontecer nas nossas vidas vão ser maravilhosas. São espiritualmente grandes. Porque Deus é por nós. Não se trata igual às outras pessoas. Deus é por si. O maior de todos vive dentro de si. O Espírito Santo, Deus Altíssimo, está em si. Aquele que construiu o planeta, que fez tudo, está dentro de si. Então você não é uma pessoa normal. Mas não se ache, por favor, superior aos outros. Creia em Deus e Ele vai fazer tudo. Os outros, eu sei o que é que vai acontecer. Eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi pessoas, até mesmo dentro da igreja, ter inveja de mim. Eu senti isso no mundo espiritual. Eu tive de estar a quebrar essa inveja na minha vida. E você diz, mas como é possível? Porque as pessoas não sabem. Porque as pessoas permitem tudo na vida delas. Chega uma dor e elas dizem, estou com uma dor, há um problema. E agarram e não confessam logo a palavra de Deus. Começam a agarrar e deixar, e agora tem que ir ao médico, tem que fazer isto, tem que ver aquilo. Não se agarram a Deus. E há exemplos na Bíblia que nos mostram que um rei que começou a sofrer dos pés confiou mais nos médicos do que confiou em Deus. E em 2 anos morreu. Porque não buscou a Deus. Enquanto o outro estava doente, claro que os médicos estavam a tratar dele, e ele agarrou e sabia que ia morrer, porque lhe foi dito, e ele buscou a Deus. E na busca dele a Deus, conseguiu mais 15 anos de vida. O que é que nós estamos a fazer? Achamos que tudo o que acontece à nossa volta de mal é normal? Não, não é. Pare com isso. Você garantidamente tem que ser abençoado. Garantidamente você tem que ter uma oração de vitória. Você não pode orar derrota. Você não pode ir a Deus e dizer, Senhor, olha como estão as coisas, olha como eu estou, olha tudo o que eu estou a passar, olha tudo o que eu estou a sofrer. Ouça, eu já orei assim. Eu já me queixei a Deus. Essa oração trouxe-me alguma coisa? Não. Graças a Deus é que eu orava no fim, Senhor, ajuda-me. E Ele me ajudou. A oração que dá a vitória, sabe qual é? É a oração que você confessa a vitória. Obrigada, Pai, que eu já tenho dinheiro em grande abundância. Obrigada, Pai, que eu estou completamente curado no meu corpo. Obrigada, Pai, que os meus filhos estão a servir ao Senhor. Obrigado que toda a minha família serve ao Senhor, no nome de Jesus. Obrigada, Pai, por nenhum mal nos será, nem praga alguma chegará até nós. Obrigada, Pai, que até nos seus trabalhos eles são bem vistos e só dizem bem deles, não dizem mal deles. E os colocam acima até dos outros. Não porque eles querem, mas porque Deus é com eles. No nome de Jesus. Você está a fazer uma oração de vitória. E que garantidamente você vai ter vitória. A sua maneira de orar tem que ser uma oração em que crê que Deus é consigo. Que o caminho vai se abrir. Tudo aquilo que puseram à sua frente como impedimento vai sair e desaparecer no nome de Jesus. Porque o maior de todos está dentro de nós. E você tem o nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra. No céu, na terra e debaixo da terra.
Eu já tive algumas coisas, algumas passagens espirituais impressionantes. E uma delas é perceber que Jesus, a palavra Jesus, tem um poder espiritual tremendo. Alguém que estava possesso, eu falei a palavra Jesus, e imediatamente a pessoa se manifestou. Imediatamente a pessoa se manifestou. Por causa de ouvir Jesus. Portanto, veja o poder de uma palavra. Por isso é que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram. No céu, na terra e debaixo da terra. Porque neste nome há poder. E esse poder foi concedido a si. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada os fará dano algum. Porque aqueles 70 que foram comissionados viraram-se pelo teu nome. Até os demónios nos sujeitam. Eu quero que você entenda que a sua vida é para ser uma bênção. Deus o chamou para a bênção. Você pode não se sentir estar na bênção. Você pode estar a passar por situações que não são boas. Mas está na altura de você mudar a sua maneira de falar. Está na altura de você confessar a palavra de Deus. Porque ela vai fazer com que você crie fé, crie confiança. E então você vai ter um coração alegre continuamente. E você vai ter um banquete contínuo vindo da parte de Deus. Porque nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará até si, no nome de Jesus. Está na altura nós confiarmos em Deus. Nós buscarmos mais de Deus, mais o poder de Deus, as maravilhas de Deus, porque vai acontecer mesmo isso. Eu comecei a orar por doentes, porque vi um homem de Deus fazer isso. E como é que ele fazia? De forma natural. Ele repreendia a doença. Orava para que fosse curado em nome de Jesus. E as pessoas eram curadas. E é assim que tem que ser. Você tem que ser liberto porque confia em Deus. Algumas pessoas ficam com receio de orar assim. E esse receio faz perder a bênção. E é aqui que eu vos quero levar. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Há versículos que me marcaram muito. Este foi um deles. Porquê? Porque alguém estava a passar por um problema financeiro. Essa pessoa que estava a passar por um problema financeiro, Deus me disse isto. Tudo que não é por fé é pecado. E eu achei aquilo estranho e comecei à procura na Bíblia. Então aqui fala sobre o que come, a comida. Como comer, o que é que devem comer. E Deus está a dizer para comer tudo. Mas se a tua comida faz com que o outro não tenha fé ou não tenha confiança em Deus, então não faças isso. Agora, podes comer tudo e fazer tudo. Mas veja, mas aquele que come e duvida, daqui 14:23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque tudo o que come não é por fé. E tudo o que não é por fé é pecado. Sabe quantas vezes nós duvidamos de Deus? Sabe quantas vezes nós estamos a magoar a Deus com a nossa dúvida? O que é que vai acontecer? A bênção. Porquê? Porque Deus Pai permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar. Ele levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e por suas pisaduras já fomos abençoados. Ele se fez pobre na cruz para que nós enriquecêssemos. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já fez tudo por nós.
Agora é a nossa parte. Agora é a nossa vez de fazer. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Veja o que está aqui escrito. Vamos a Tiago 1,5. Tiago, na carta escrita a Tiago por Paulo, ele escreve esta carta para que se lesse na igreja. E diz aqui: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosco, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque se duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançada para uma e outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Peça, porém, com fé, não duvidando. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você já percebeu porque é que algumas das nossas orações não são respondidas e a bênção não vem até nós? Porque nós estamos a duvidar de Deus. Estamos a duvidar que o milagre vai acontecer. Estamos a duvidar que a bênção não vai chegar até nós. Agarramos e pomos tudo, ou porque não merecemos, ou porque não dá, porque agora o governo decidiu isto. Agora, o que é que tem a ver? Ouça, que impedimento o mundo todo o planeta pode, e as pessoas todas estão no planeta, que impedimento pode o planeta fazer a Deus? Que impedimento pode ser levantado pelo diabo e seus acólitos e seus demónios, pode ser levantado para impedir que Deus faça alguma coisa? Quando ele agarrou, aprisionou já alguns deles e os prendeu. Quando o diabo se submete ao Deus Pai. Você entende? Quando Jesus nos diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Será que há dúvidas? Que tudo que o diabo tentar levantar contra nós já desapareceu no nome de Jesus e não nos pode tocar no nome de Jesus. Há dúvida. Mas aquele que duvida que a bênção não vai chegar, que não vai ser curado, que não vai dar na sua vida, que começa a criar e levantar todo o tipo de obstáculos, começa a ver para a sua carteira e ver que não está lá o dinheiro suficiente, começa a ver e as dores a chegarem e começa a duvidar que Deus pode fazer, não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor, porque não vai receber. Você entende? O coração alegre tem um banquete contínuo. O coração alegre tem um banquete contínuo. Mas você tem que se carregar de fé, de confiança em Deus e deixar o mundo. Ouça, as palavras que ouvimos vão trazer bênção para as nossas vidas ou maldição. Você não para de ouvir porcaria. Não para de ouvir desgraças. Não para de ouvir pessoas a queixar-se. Não para de ouvir coisas que não prestam. Você está a influenciar a sua vida para aquilo que não presta. Você entende? Veja o que é que você precisa fazer. Em Hebreus 11, 26. Onde é que estão os meus Hebreus 11, 26? Eu disse 26. Perdão. Hebreus 11, 6. Perdão. Estou tão acelerado que é aumento dos versículos. Hebreus 11, 6. Ora,
Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. A maioria das pessoas que andam em Deus, que estão em Deus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, crê que Deus existe, crê que Ele é poderoso, que é todo-poderoso, crê que Ele pode fazer tudo e que Deus existe. E glória a Deus por isso. Agora falta você crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Porque à medida que você busca a Deus, à medida que você confia em Deus, Ele vai dar recompensa pela sua fé, pela sua confiança nele. Acredito que está mais na nossa mão do que na mão de Deus. Porque Deus vai agir perante a nossa fé, vai reagir perante a nossa confiança nele. Mas se duvidamos, não vamos receber nada. Vamos perder tudo. Agora você entende porque é que algumas orações que você fez não funcionaram. Porque você até na altura confiou, exatamente como, por exemplo, Pedro, que andou por cima da água. Ele confiou. Jesus diz, vem. E ele começou a andar por cima da água. Mas depois começou a olhar para o vento forte. Começou a olhar para a tempestade que estava a haver. Ninguém anda por cima da água no meio de uma tempestade. Até diga-me uma coisa. Até se não houver tempestade, alguém anda por cima da água? Não, não anda. Mas ele duvidou e caiu na água. Sabe o que é que Jesus disse quando o agarrou? Homem de pouca fé, porque duvidaste. A maioria das coisas na nossa vida nós não recebemos porque estamos a duvidar, infelizmente. Porque estamos a duvidar do poder de Deus, da capacidade de Deus de nos abençoar. E alguns podem dizer, está bem, mas eu? Ouça, nem isso. Eu ouvi alguém comentar, acho que foi no Facebook, ou num vídeo, ou no YouTube, qualquer coisa assim, e ele dizia assim, nós não merecemos nada, coisa nenhuma. Mas o pregador virava-se para ele e dizia, isso é verdade, nós não merecemos. Mas Jesus nos deu. E nós temos que aceitar aquilo que nos foi dado gratuitamente para o nosso perdão, para perdão dos nossos erros, para a libertação dos nossos pecados, para a bênção para a nossa vida financeira, para a bênção para a nossa saúde, para que a maldição não nos toque. Você entende? Tudo vem de Deus e para Ele vai. Tudo Deus fez por nós. E nós chega uma altura que dizemos assim, mas isto é bom demais para ser verdade. Você sabe qual é o versículo da Bíblia que resume toda a Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. E por nos amar, nos deu tudo. Para você agarrar e ter orações de vitória, você tem que falar a vitória na sua oração. Mas também tem de crer no seu coração na vitória. Você pode chegar a uma altura, eu já fui impedido de orar por Deus várias vezes. Porquê? Porque o meu coração não tinha a fé suficiente para poder orar. Isto quer dizer que você tem que encher o seu coração com a palavra de Deus, com as palavras que Deus diz, com as passagens que Deus diz, para você ficar forte, fortalecido na fé. Então você vai falar e o monte vai se levantar e se vai levantar para o mar. Porque você está a crer
no seu coração. E não duvida que é exatamente isso que vai acontecer. Nada lhe será impossível. Mas você tem um trabalho para fazer. Deixar de ouvir aquilo que não presta. Começar a falar em voz alta a palavra de Deus para você ouvir. Não é só ler a palavra de Deus, é falar em voz alta. Porque você vai ouvir. E fé vem pelo ouvir. E você vai ser cheio de fé, porque a palavra de Deus está carregada de fé, que vai encher de fé e de confiança, para que você possa dizer: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então tudo o que falar, isso vai acontecer. Então vai acontecer na sua saúde, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida. A bênção já está em si, porque você confessa, crê, e isso acontece no nome de Jesus. Não fala os problemas, não fala as desgraças, porque é muito fácil confiar nisso. Ouça, é muito fácil confiar numa desgraça, num problema. Porquê? Porque de todo o lado chegam informações a dizer que realmente o problema existe e está lá. Agora, quando você contraria tudo isso, você está a andar com Deus. Mas a bênção está lá. Porque as pessoas vão ser curadas e libertas em nome de Jesus. A bênção já chegou à sua vida. No nome de Jesus. Glória a Deus. A oração para a vitória vai depender de si. Vai depender do que você fala. Vai depender do que você anda a ouvir. Vai depender do que você anda a crer. Então, sim, a sua oração vai vencer o mundo. No nome de Jesus. Porque Jesus venceu o mundo por nós. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai, porque eu tenho que ser cheio da Tua palavra para a poder falar. Então, sim, a minha vida muda. Então, sim, eu tenho um banquete contínuo na minha vida, porque eu estou a falar o que é correto. Mesmo que seja uma coisa pouca, mesmo que eu diga, não, mas eu disse sem querer, não interessa. Não falo negativamente. Não falo que não tem. Não falo que tenho problemas. Não falo que tenho as dores. Não fale, não fale. Porquê? Porque se você fala, vai atrair para si os problemas. Vai trazer para a sua vida aquilo que não presta. Não fale o que não presta. Não diga aos outros. Às vezes, na brincadeira, diz-te aos outros, tu és isto, tu és aquilo. Não diga isso, por favor. Não diga isso. Porque você dizendo isso, a outra pessoa tem que estar a quebrar a maldição que está a ser lançada contra ela. Você é uma bênção. Declara a bênção. E diga comigo, eu declaro a bênção sobre a minha vida e sobre todos da minha família e sobre todos à minha volta, no nome de Jesus. Não importa quem sejam, mesmo aqueles que me querem mal, eu os abençoo em nome de Jesus. Porque eu quero é bênção na minha vida. Porque pela minha boca só vai sair bênção para eu ter bênção em abundância no nome de Jesus. Portanto, eu falo a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção no nome de Jesus. Como eu falo, eu tenho na minha vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que eu já estou ricamente abençoado financeiramente. Eu já estou ricamente abençoado. No meu corpo, o meu corpo está completamente curado, todos os meus órgãos. E eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. A minha família é uma família abençoada e unida, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque tu estás connosco todos os dias da nossa vida, até à consumação dos séculos. No nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.